Existe sexo depois dos filhos? Será que depois da chegada dos filhos esse casal ainda consegue voltar a se conectar? É claro que sim, só que isso não é uma dinâmica tão fácil, né? Quando a chegada de um terceiro na relação, essa relação que antes existia um papel só de homem e mulher, né, do nós, agora ela existe um terceiro, então existe um outro papel que é o papel de pai e mãe. E muitas vezes com a chegada desse bebê a gente acaba imergindo muito dentro desse papel de pai e mãe e acabando esquecendo os outros papéis da nossa vida, que não só do casal, mas os nossos papéis individuais muitas vezes. Principalmente a mulher, que acaba ficando com uma demanda muito grande quanto ao cuidado com esse bebê, com essa criança, ela acaba se distanciando muito dela mesma, do erotismo, do casal. Então, existe sim uma possibilidade de retomada dessa relação íntima e sexual desse casal, mas eles precisam ter muito cuidado, porque é um período que no início ele realmente vai gerar um afastamento, e um afastamento necessário para se vincular também com esse bebê. Não adianta a gente querer, né, só retomar esse casal assim que esse bebê chegou, mas e o bebê? Ele também precisa de espaço, ele também precisa ser olhado, ele também precisa ser cuidado. Então, nesse primeiro ano, vamos dizer, da chegada desse bebê nessa família, vai existir um distanciamento. E como que essa aproximação pode acontecer? No cuidado. No cuidado um com o outro, sobre a dinâmica com essa criança. Então, por exemplo, eu vou deixar preparado aqui um café, uma refeição, minha parceria vai estar junto, vai estar participando sim com o papel dela dentro desse cuidado com esse bebê. Isso tudo vai gerar uma conexão entre essas duas parcerias, né? Entre esse casal. Essa conexão ela vai sendo construída e a partir do momento que eles conseguirem se desvincular um pouco desse bebê, eles voltam a se conectar como um casal. Muitas vezes é o homem dentro da relação que acaba fazendo um pouco dessa busca, mas não necessariamente. É um momento que tem que existir conversa. Esse casal precisa voltar a conversar, voltar a pensar em momentos, a planejar pelo menos uma vez na semana o momento que eles vão pôr o bebê para dormir e vão começar a conversar, a retomar um pouco dessa intimidade, a propiciar ter momentos, né, mais sexuais, mais eróticos, mais íntimos, entender que esse bebê muitas vezes já pode ter o espaço dele e deve estar no quarto dele, estar no espaço dele, né, ter a individualidade, assim como esse casal retomar a própria individualidade, de poder conversar, deitar junto, né, poder cuidar um pouco dessa relação entre ambos. Então, existe uma relação sexual que vai ser retomada, mas desde que esse bebê nasce, ela tem etapas a serem cumpridas e a serem pensadas para que esse desejo, esse erotismo não se perca, não se distancie. Porque se a gente for pensar nele só depois ali de 1, 2 anos que essa criança tem, muitas vezes esse casal já nem sabe quem é, já se desconectou completamente e já não consegue mais fazer essa retomada. Então que seja o momento de ir aos poucos pensando, cuidando, sempre conversando com a sua parceria sobre isso, entendendo como o outro está se sentindo, dizendo como você está se sentindo nesse momento, com todas essas mudanças e esses acontecimentos na vida do casal. Então não perca esse momento e pense sobre isso.